1 Samuel, capítulo 1. O meu tema nesta noite é tempos de crise na terra, oportunidade do governo do céu. Aleluia. Vamos repetir? Repita após mim: tempos de crise, na terra. Oportunidade de governo do céu. Irmãos, esta é uma mensagem sobre a intercessão que gera a oportunidade. Diga comigo: a intercessão gera a oportunidade. O maior perigo e o principal prejuízo de uma crise são a confusão e a inversão de valores. As crises costumam acontecer no limiar de uma geração para outra. Embora as crises também surjam em outras ocasiões, onde um determinado padrão é mudado sem se observar os devidos critérios para isso. Fronteiras ou limites são territórios favoráveis ao surgimento de crises, tanto no mundo físico como no mundo espiritual. Por isso é importante que essas fronteiras, então, elas sejam muito bem definidas. Quando os limites são indefinidos, com liderança ausente, incerta, relutante e em alguns casos até mesmo ilegítima, isso é a receita ideal para o surgimento de uma crise que pode acabar até mesmo em uma guerra. Isso, irmãos, é aplicável tanto a nível individual, pessoas, como a nível coletivo, até mesmo nações. Isso é aplicável a todas as áreas da nossa vida. Isso é real, tanto fisicamente falando, como espiritualmente falando. Portanto, para que os valores sejam claros, duas coisas, eu disse? Duas coisas precisam ser muito bem definidas, muito bem estabelecidas. Diga comigo: limites e liderança. Amém? Quando limites e lideranças são definidos, são resolvidos, são estabelecidos, crises são impedidas. E por que eu estou falando isso nessa noite? Porque era exatamente assim que Israel se encontrava no término do período dos juízes, em uma grave e profunda crise nacional. Volta um pouquinho aí na sua Bíblia para o livro de Juízes, um pouquinho atrás. Juízes capítulo 21, o verso de número 25, irmãos, vai nos mostrar a grave e profunda crise nacional que Israel vivia
ao término do período dos juízes. Juízes capítulo 21, verso 25, a Bíblia diz: naqueles dias não havia rei em Israel, cada um fazia o que achava mais certo. Ou seja, está aqui a receita para a crise: liderança indefinida e fronteiras ou limites não estabelecidos. E durante cerca de 1,5 séculos aproximadamente, irmãos, lá por volta do século 12 a.C., a Bíblia vai nos mostrar que Israel viveu governado por aproximadamente 12 juízes. Desses 12 juízes, alguns governaram ao mesmo tempo, porém em regiões diferentes do território de Israel. Contudo, todos eles tinham a mesma característica. Qual era a característica em comum, independente daquele que exercia o seu mandato como juiz de Israel? Em todos eles nós vemos um ciclo repetitivo de pecado, arrependimento, clamor, interferência divina, paz. Aí depois que aquele determinado juiz morria, o povo se afastava de Deus, se corrompia de novo e vinha novamente pecado, arrependimento, clamor. Deus tinha misericórdia, interferência divina e paz. Então a cada juiz que passava, o ciclo se repetia. E o que nós vamos compreender desse dado? Que a crise, ela fazia a nação de Israel, o povo de Deus, andar em círculos, num padrão confuso e repetitivo. E você está me olhando e pensando: está muito parecido com o que a gente está vendo acontecer hoje. Diga para quem está do seu lado: são tempos de crise. Mas, diga aí, sobretudo, tempos de oportunidade para o céu governar na terra. Aleluia. Quantos creem? Estão me entendendo? Aleluia. Deus está falando com você. Outra característica marcante das crises é o surgimento de culto paralelo. E culto paralelo nos fala de sacerdócio corrompido, com confusão de papéis. E eu quero que você olhe o capítulo 17 agora do livro dos Juízes. Juízes, capítulo de número 17, é um texto muito interessante das Escrituras, fala do ídolo da casa de Mica. Juízes, capítulo de número 17, diz: havia um homem da região montanhosa de Efraim, cujo nome era Mica. Ele disse à sua mãe: as 1.100 moedas de prata que lhe foram roubadas, e a respeito das quais a senhora me falou e proferiu maldições, eis que esse dinheiro está comigo, eu o peguei. Você já viu que esse tal de Mica, esse fulano, não era boa coisa, né? Que ele roubava até da mãe. Então a mãe lhe disse: que o Senhor o abençoe, meu filho. Dá para ver que a mãe também era bem confusazinha. Assim ele devolveu as 1.100 moedas de prata à sua mãe, que disse: da minha parte dedico esta prata ao Senhor Deus a favor de meu filho. Será usada para fazer uma imagem de escultura e uma de fundição. Por isso agora eu devolvo esta prata a você.
Porém o filho devolveu a prata à sua mãe, que pegou 200 moedas de prata e as deu a um ourives, o qual fez delas uma imagem de escultura e uma de fundição. E a imagem ficou na casa de Mica. E assim este homem, Mica, veio a ter um santuário. Olha o culto paralelo aqui, irmãos, no meio da crise. Fez uma estola sacerdotal, alguns ídolos do lar, e consagrou um dos seus filhos para ser o sacerdote. Olha o sacerdócio corrompido aqui. Naqueles dias não havia rei em Israel, não havia o que? Autoridade definida. Cada um fazia o que achava mais certo, não havia limites determinados. Havia um jovem de Belém de Judá, da tribo de Judá, que era levita e estrangeiro naquele lugar. Esse homem partiu da cidade de Belém de Judá em busca de outro lugar para morar, e assim, seguindo o seu caminho, chegou à região montanhosa de Efraim, até a casa de Mica. E Mica lhe perguntou: de onde você vem? Ele respondeu: sou levita de Belém de Judá e estou procurando um lugar para morar. Então Mica disse: fique comigo como meu conselheiro e sacerdote. Eu lhe darei 10 moedas de prata por ano, a roupa e o sustento. Que proposta, né? O levita entrou e consentiu em ficar com aquele homem. E o jovem era para ele como um de seus filhos. Mica consagrou o jovem levita, que passou a ser o seu sacerdote, e o jovem ficou na casa de Mica. Então Mica disse: agora sei que o Senhor me fará bem, porque tem um levita como sacerdote. Diga assim comigo: tudo errado. Tudo errado. Aonde estava o verdadeiro sacerdócio? Em Siló, aonde o tabernáculo e a arca repousavam. Quem era o verdadeiro sacerdócio? Os descendentes de Arão, da tribo de Levi. O que o sacerdócio ao Senhor tem a ver com ídolos do lar, que era um costume cananeu, portanto abominação? Nada. Mas eram tempos de crise. E em tempos de crise surgem cultos paralelos, sacerdócio corrompido, confusão de papéis, inversão de valores. Ainda Juízes capítulo 18, dá uma olhadinha no verso 30 e 31. Juízes 18, só o 30 e o 31, eu não vou ler todo o capítulo. Os filhos de Dan levantaram para si aquela imagem de escultura. E Jonatas, quem era Jonatas? Olha isso, filho de Gerson e neto de Moisés. Ele e os seus filhos foram sacerdotes da tribo dos Danitas até o dia do cativeiro do povo. Assim, pois, a imagem de escultura feita por Mica ficou entre eles durante todo o tempo em que a casa de Deus esteve em Siló. Esse culto paralelo cresceu, criou corpo e corrompeu uma tribo inteira de Israel, a tribo de Dan. E essa corrupção perdurou dentre os filhos de Dan até o cativeiro na Babilônia. E veja que o próprio neto de Moisés, o homem mais fiel do Antigo Testamento, se corrompeu com isso aqui. Diga comigo: tempos de crise. Então essa crise se agravou, e a corrupção religiosa, que antes era restrita apenas à casa de Mica, ela ampliou-se, contaminando toda a tribo de Dan.
Juízes capítulo 18, verso 19 agora. Eles responderam: fique calado. Quem são eles aqui? Os homens da tribo de Dan. Com quem que eles estão falando aqui? Com o levita, que era o sacerdote paralelo da casa de Mica. Fique calado, não diga a ninguém, venha conosco e seja nosso conselheiro e sacerdote. Agora, preste atenção nessa pergunta. Ou você acha que é melhor ser sacerdote na casa de um só homem do que ser sacerdote de uma tribo e de uma família em Israel? O que nós estamos vendo aqui, irmãos? Diga comigo: corrupção espiritual. Corrupção espiritual. A corrupção espiritual no tempo dos juízes causou corrupção moral, onde um levita em viagem, que é a continuação dessa história, com a sua concubina. O que é uma concubina? É uma mulher que não é esposa, mas... E aí a história continua no livro dos Juízes, falando de um levita em viagem com a sua concubina e mais um servo, que chegam na cidade de Gibeá. Gibeá fazia parte do território da tribo de Benjamim. E lá então eles decidem passar a noite. Estando eles na praça, pois não conheciam ninguém na cidade que os hospedasse, chega um homem velho, já ao anoitecer, e os convida para estar na sua casa, pois a prática da hospitalidade era costume de quem adorava a Deus na época. Só que enquanto eles estão na casa desse homem, prestes a jantar, a casa é cercada por homens maus da tribo de Benjamim, e esses homens praticavam perversões. Olha Juízes 19, 22 aqui. Juízes 19, verso 22. Enquanto eles se alegravam, eis que os homens daquela cidade, homens malignos, cercaram a casa e começaram a bater na porta. E disseram ao velho, o dono da casa: traga para fora o homem que entrou em sua casa, para que abusemos dele. Então, tempos de crise são tempos favoráveis ao desenvolvimento de toda espécie de perversão. E também de abusos sexuais. Juízes 19, olha o verso 25 aí na sua Bíblia. Porém aqueles homens não o quiseram ouvir. Então o levita pegou a sua concubina e a entregou a eles do lado de fora. E eles a forçaram e abusaram dela toda a noite até pela manhã. E quando estava amanhecendo, eles a deixaram. Aquela mulher foi estuprada a noite inteira por vários e vários homens. Vocês estão percebendo, irmãos, o nível de corrupção em Israel? E eu sei que você está pensando aí numa outra passagem da Bíblia, que é Gênesis 19, versos 4 a 9, né? Quando os homens de Sodoma e Gomorra quiseram abusar dos próprios anjos. E não é à toa que as passagens são similares. Inclusive acredita-se que o escritor aqui de Juízes até meio que imitou o estilo de escrita, justamente para quando nós lêssemos essa passagem, nós conectarmos com Sodoma e Gomorra, porque a ideia aqui é o quê? É mostrar, irmão Paulo, que o nível de corrupção que Israel chegou naqueles tempos de crise era tão ruim quanto nos tempos de Sodoma e Gomorra. Por quê? Falta de liderança definida e falta de limites claros.
claramente estabelecidos. Diga comigo, eram tempos de crise. Mas os tempos de crise são oportunidades dos céus governarem na terra. Amém? Você crê? Você está pensando assim, meu Deus do céu, pastor, aonde que essa coisa vai chegar? Lembra do que Deus falou para nós agora há pouco, no início do culto? Que Ele é capaz de fazer tudo novo. Mas nada tão ruim dentre os homens que não possa ficar pior. E ao crime de estupro cometido pelos benjamitas de Gibeá, somou-se um outro crime hediondo. Sabe qual crime? Você está olhando pensando, meu Deus, não pensei que tinha tudo isso na Bíblia? Tem! O crime de ocultação e profanação de cadáver. Porque aquela mulher que foi estuprada a noite inteira morreu. E a Bíblia diz que o levita, do qual ela era serva, coloca ela em cima da sua montaria, leva até a sua casa o cadáver e parte o cadáver em 12 pedaços e envia uma parte a cada uma das tribos de Israel, exigindo justiça e reparação. Juízes 19, 29. Olha aí sua Bíblia. Chegando em casa, pegou uma faca e cortou o corpo da concubina em 12 pedaços e enviou os pedaços para todas as regiões da terra de Israel. Qual é o problema aqui, irmãos? O problema aqui é que, para exigir justiça, aquele levita cometeu um ato tão terrível quanto fora o estupro da mulher. Ele a esquartejou. O que isso nos ensina? Que um erro não pode ser reparado com outro erro. Vamos repetir? Um erro não se repara com outro erro. Por mais revoltado, diga, por mais revoltado que eu esteja. Porque o negócio de Deus aqui nessa noite é tu, é eu. Mas nós vamos chegar lá. Aleluia. E aí todo esse cenário causou uma guerra civil entre a tribo de Benjamim e as demais tribos. E eu não vou ler aqui por uma questão de tempo, mas depois você lê em casa os capítulos 20 e 21 do livro dos Juízes. Milhares morreram de ambos os lados e a tribo de Benjamim quase desapareceu do meio de Israel. Diga comigo, tempos de crise. Tem muitas tribos neste tempo de crise, de pandemia, que quase desapareceram. Estou falando de ministérios, de igrejas. Tem muitas tribos nestes tempos de pandemia, de crise, que entraram em guerra umas com as outras. Tem vários levitas, adoradores, que nesses tempos de crise, devido a alguns níveis de revolta que atingiram seu coração, ao perceber de fato situações absurdas, estranhas, esquisitas, quiseram reparar um erro com as próprias mãos e acabaram cometendo outro erro maior ainda. Mas eu quero dizer para os irmãos nesta noite, da parte de Deus, que da mesma forma como foi na transição do tempo dos juízes para o tempo da monarquia, para o tempo dos reis, da mesma forma como aquela crise tão terrível assolou Israel,
a ponto do que estava acontecendo ser comparado com o que acontecera em Sodoma e Gomorra, irmãos. Da mesma forma, a crise tem sido intensa nos nossos dias, mas a crise na terra naquele tempo ofereceu um cenário favorável à manifestação do céu. A crise na terra neste tempo fornecerá à igreja do Senhor e a este mundo um cenário favorável para que os céus se manifestem. A crise na tua vida, na tua casa, na tua família tem um porquê, porque está sendo preparado um cenário favorável para que os céus se manifestem. Quem entende, se manifeste. E esse manifestado céu que eu estou falando, irmãos, é no sentido de levantar e estabelecer o governo do justo sobre o seu povo. E aí nós chegamos finalmente no capítulo 1 do primeiro livro de Samuel, onde esse governo do justo é levantado, é estabelecido justamente a partir da geração e do nascimento de Samuel. Agora, eu vou te mostrar umas coisas interessantes acerca de Samuel. Muito pouca gente percebe que Samuel e sua família eram da mesma região que tinha sido palco dos desvios da lei e dos pecados contra o Senhor. De que região eu estou falando? Da região montanhosa de Efraim. Se você olhar Mica, a mãe de Mica, toda aquela turma lá, tudo o que aconteceu, diga para o irmão que está do seu lado: irmão, esse pessoal da região montanhosa de Efraim não era boa coisa não. Era um pessoalzinho meio estranho em Israel, sabe? E Samuel e sua família são de lá. 1 Samuel capítulo 1 verso 1, veja aí na sua Bíblia. Houve um homem de Ramataim, Zofim, da região montanhosa de Efraim. Veja que onde abundou o pecado vai superabundar a graça. De onde vem o problema, Deus levanta também a solução. Aleluia. Cujo nome era Eucana, filho de Jeroão, filho de Eliú, filho de Tou, filho de Zufi, Efraimita. Aleluia. Toda a solução vem a partir de uma descendência. Por isso que conta aqui o pai, o avô, o bisavô. Ou seja, da geografia mais complicadinha de Israel, irmão Iraques, da forma mais improvável, irmão Luiz, de uma mulher estéril, Marco, o Senhor começa a usar, Marlene, aquela situação de crise na terra como uma oportunidade para estabelecer a sua vontade, o seu propósito, o seu governo. Aquilo que é crise para o homem, irmãos, é oportunidade para Deus. Aleluia. E Deus não mudou. Glória a Deus. Verdade, Jesus. Podemos repetir? Diga comigo, aquilo que é crise. Para mim, é oportunidade para Deus agir. Então não murmure da crise, vença. Porque ela é oportunidade para você e eu amadurecermos e para Deus agir na nossa vida. Você veio aqui em crise nessa noite pensando: meu Deus, o que eu faço nessa crise? Assim diz o Senhor: vença. Vença em mim, diz o Senhor. E quando que eu sei que eu estou vencendo nele, irmão Milene? Quando
ela se transforma em uma oportunidade. Diga para quem está do seu lado: aproveite sua oportunidade. Diga assim, ó: ei, não desperdice a sua crise. Eu sei que você não queria muito ouvir isso. Mas você está começando a suspeitar, irmão Edson, que a maneira que Deus vê, que Deus entende, que Deus age é bem diferente da nossa. Mas a notícia boa, Marcelo, nisso tudo é que, seja qual for a crise, Ele estará conosco. Assim como estava com Ana, a mãe de Samuel. Então, o nascimento de Samuel é a resposta de Deus, mas a resposta, Solange, não só para uma mulher que era estéril, mas a resposta para a necessidade de toda uma nação, de toda uma geração, que precisava de alguém para direcioná-los, que precisava de alguém para estruturá-los novamente, irmãos, como povo de Deus, para colocá-los novamente no caminho do Senhor. Eu estou aqui nessa noite como ministério de ensino profético para isso. Se você tem andado meio desestruturado, ou talvez nem tenha andado acerca do caminho do Senhor, eu venho da parte de Deus com o ensino profético para te estruturar e te colocar no caminho de novo. Assim diz o Senhor. Você veio ouvir Deus falar, então ouça, entre no trilho, entre no eixo, entre no trilho. Agora, outra coisa interessante, irmãos, tenha um pouquinho de paciência que eu já vou acabar. Eucana, mesmo morando na região mais complicada, mais violenta de Israel, onde até esquartejamento acontecia, onde idolatria, criminalidade, culto paralelo, estupro, esquartejamento, tudo que é coisa ruim acontecia na região montanhosa de Efraim. E Eucana, mesmo morando nessa região, não se deixou influenciar com a sua família. Este é um ponto importante. Como é que eu sei? Porque a Bíblia diz que ele fazia questão de comparecer todos os anos na presença do Senhor, e não era lá na casa de Mica, não, naquele negócio, naquela religião paralela esquisita, era no tabernáculo em Siló, e ele ia lá para quê? Para adorar e sacrificar ao Senhor. Aleluia. 1 Samuel capítulo 1 verso 3, veja a sua Bíblia. Todos os anos esse homem ia de sua cidade para adorar e sacrificar ao Senhor dos exércitos em Siló, onde Hofni e Finéias, os dois filhos de Eli, eram sacerdotes do Senhor. Então, nós estamos falando de um exemplo aqui. Mesmo em meio às piores crises, é possível ser um exemplo. Esse é o seu chamado. É você ser um Eucana em meio à pandemia, em meio à crise. O que o exemplo de Eucana nos mostra, irmã Roselane? Que por piores ou mais corrompidas que estejam as coisas, não devem nos impedir de comparecer à presença do Senhor. Irmãos, não deve. Por piores ou mais corrompidas que as coisas estejam,
Não deixe isso te impedir de comparecer na presença do Senhor. E comparecer à presença do Senhor é de duas maneiras: com excelência e com regularidade. Você veja que anualmente esse homem ia. Por que anualmente? Porque era uma viagem longa, né? Não tinha esses benefícios aqui, carro, bicicleta, não tinha nada disso não, meu irmão. Era viagem no lombo de camelo, de mula, né? A cavalo. E eram viagens longas, perigosas, atravessando regiões áridas, com mulher, com filho, com família, durante dias. Mas todo ano Eucana estava lá. Ele podia ir na religiãozinha esquisita do Mica ali, que ficava ali pertinho, mas era um culto paralelo. Não tem como ser diferente, né, irmãos? Qual era o resultado na vida de Eucana? Por ser assim, o que você acha que ele colhia? A Bíblia mostra que ele era um homem próspero e influente. Diga assim comigo: prosperidade e influência são frutos de legalidade. Aleluia. A crise não nos desculpa para a ilegalidade. Pelo contrário, é na crise que nós precisamos ser mais fiéis, mais legais ainda. E por que eu sei que o Eucana era próspero e influente? Irmãos, nós temos que aprender a ler a Bíblia observando o espírito e não a letra apenas. Engraçado eu, um teólogo, dizendo isso. Depois dizem que teologia mata, né? Como é que eu sei? Fácil, irmãos. A Bíblia diz que Eucana sustentava não um casamento, 2 casamentos. Você já pensou, meu irmão, você que acha caro aquela progressiva, orgânica, marroquina? Eu nunca vi a israelense, ainda deve ter, né? Cada vez é um nome novo, né? Você, né? Oh Jesus, quando a pastora fala dessas coisas, eu já penso no cartão, digo: oh meu Deus, tem misericórdia do teu servo, né? Então Marcelo, se um casamento, meu irmão, casar não é casaco, casar tem preço, viu, Esdras? Se um casamento já não é barato, imagina o cara que tinha 2, e possivelmente Ana era a primeira esposa. E quando eles descobriram a infertilidade dela, então veio um segundo casamento com Penina. Por quê? Porque um homem na posição de Eucana não podia ficar sem herdeiros. Então a solução que se tinha na época era essa, né? Não tinha inseminação artificial, adoção, nada dessas coisas, né? A mulher não gerava filho, casa com mais uma, né? E assim ia até gerar filho, né? 1 Samuel capítulo 1 verso 2, Eucana tinha 2 mulheres, uma se chamava Ana e a outra se chamava Penina. Penina tinha 2 filhos, Ana porém não tinha. Agora a escritura nos informa o quê? Que Penina competia com Ana, que Penina afrontava Ana. Preste atenção nisso. Quando que a afronta acontecia? Durante a adoração. 1 Samuel capítulo 1 verso 4 ao 7 nos mostra isso, que quando eles iam participar do banquete ritual junto com o sacerdote lá no tabernáculo em Siló, no momento de comer, quando Penina percebia que Ana recebia do marido a porção dobrada, ela então a irritava, de maneira que Ana então acabava não comendo nada. A afronta acontece no momento da adoração. Não faça como muito crente tem feito por aí nessa crise: deixar de vir para a igreja, deixado de orar,
deixado de dizimar, de ofertar, deixado de participar, Não. Existem certos pensamentos e sentimentos que nos vêm em tempos de crise, que nós pensamos que são coisas nossas, mas na verdade não são afrontas do inferno. É verdade, Deus. Para você não mover, para você não sair do lugar, para você não romper, para você não vencer. Para a crise acabar não como oportunidade, mas sim como destruição na tua vida. E quando a afronta acontece no momento da adoração, irmãos, nós podemos reagir de duas maneiras. Quantas maneiras? Duas. Ou nós deixamos de adorar, ou nós vamos fazer que nem Ana, a mãe de Samuel. Hoje é o dia das mães, né? Nós vamos nos dedicar mais ainda ao Senhor. Aleluia. Você veio aqui para Deus falar com você. Deus está dizendo o seguinte: você foi afrontado. Dedique-se mais ainda a mim, diz o Senhor. Você foi afrontado. Eu fui afrontado. Tempos de crise são tempos de afronta. Dedique-se mais ainda a mim, diz o Senhor. E Ana escolheu o caminho da dedicação, e ela pôs em prática a sua escolha, porque as nossas escolhas, irmã Sueli, precisam ser postas em prática. Um Iracle entrou em contato comigo, né? Disse assim: pastor Alessandro, eu e a minha esposa oramos e nós escolhemos andar por um período com o seu ministério. Amém? Vocês não se alegram? Ei, acorda, irmão. Hoje eles estão aqui. Por quê? Porque uma escolha é para ser colocada em prática. Já estava nada de me falarem isso, ficar em casa. O que você escolheu? Porque as crises, elas nos colocam, irmão Luiz, em situações em que nós temos que escolher. Eu achei muito interessante esses dias o nosso próprio presidente dizendo uma coisa que já faz uns 15 anos atrás que eu preguei, quando ele disse num dos seus discursos, porque eu acompanho muito o presidente, e ele disse assim: decida bem ou decida mal, desde que você decida. Eu digo, nossa, parece até que congregou conosco. Então, irmãos, Ana pôs em prática a sua escolha, mesmo em meio a choro, mesmo em meio a angústia, porque tem práticas que não são fáceis da gente realizar, da gente executar. Mas ela foi lá, irmã Cristiane. 1 Samuel capítulo 1, verso 10, olha a sua Bíblia aí. E Ana, com amargura de alma, orou ao Senhor e chorou muito. Só que o sacerdócio estava tão insensível, o sacerdócio estava tão mecânico, irmãos, naquele tempo, que o sumo sacerdote Eli, a Bíblia diz que confundiu Ana orando ao Senhor com uma mulher bêbada, embriagada. Ele não percebeu a angústia da alma de Ana, nem que ali, naquele momento, em intercessão, estava sendo gerado um novo tempo para Israel. O que tem de sacerdote nesse Brasil, de ministério nesse Brasil, que nesse tempo de crise não está percebendo que um novo de Deus está sendo gerado, é coisa incrível, irmãos. Mas nós aqui não podemos nos dar esse luxo. Está sendo gerado um novo tempo nessa época de crise,
para a nação retornar aos princípios e ao governo de Deus. Aleluia! Está sendo gerado um Samuel na tua vida, na tua casa, na tua família, nesta igreja. Aonde quer que a igreja esteja aberta para o novo de Deus, está gerando-se um Samuel na nação brasileira. Aleluia! Jesus. Só que o sacerdócio de Eli estava tão corrompido, tão nada a ver, tão mecânico, tão carnal, que não percebeu isso e confundiu com embriaguez. Agora, um sacerdócio ainda que corrompido, ainda teve legalidade para abençoar. Olha que interessante, 1 Samuel 1:17, a Bíblia diz aqui o que? 1 Samuel 1:17, então ele disse: vai em paz, e que o Deus de Israel lhe conceda o que você pediu. Interessante, era um sacerdócio corrompido, mas ainda assim tinha legalidade para abençoar. Por quê, irmãos? Porque nós não podemos confundir bênção com caráter. Tem um monte de gente por aí que está sem caráter, mas está ocupando uma posição em que ele tem uma legalidade para abençoar. Engraçado isso, né? Agora, tem muita gente por aí que você não vê muito confete no ministério dele, mas ele tem caráter. Aleluia. Se você espera confete, serpentina, tudo que nós temos a oferecer aqui é caráter. Glória a Deus. Um mover sobrenatural vem a partir de pessoas dispostas a fazer primeiro o natural. Aleluia. Amém? Amém. Ana era disposta para adorar, para orar, para congregar, apesar das afrontas que sofria dentro da própria casa. Perceba que o filho sobrenatural, Marcelo, da que antes fora estéril, é gerado por meios naturais. 1 Samuel 1, 19 e 20 diz o seguinte, eles se levantaram de madrugada e adoraram diante do Senhor, depois voltaram para casa em Ramá. Eucana teve relações com Ana, sua mulher, e o Senhor se lembrou dela. Ana ficou grávida e, passado o devido tempo, teve um filho a quem deu o nome de Samuel, pois dizia: do Senhor o pedi. O filho é sobrenatural, mas foi gerado a partir de pais que se dispuseram a fazer o natural. Qual é o natural para gerar um filho? Quem é casado aqui sabe. A Bíblia já diz. Tem muita gente no meio da crise esperando um sobrenatural acontecer, mas ele não faz nem o natural, meu irmão. Então nós temos que entender isso, que jamais alcançaremos ou geraremos o sobrenatural sem fazer o natural. E aqui bem natural, diga-se de passagem. E finalmente, encerrando agora, Ana cumpriu o prometido ao Senhor, entregando Samuel ao serviço do tabernáculo após ele ter sido desmamado. 1 Samuel 1, 24 ao 28 nos mostra isso. Então aquele filho pequeno, ele é semeado no altar da casa do Senhor, e ele, irmãos, vai se tornar o último dos juízes e um dos maiores profetas de Israel, que vai introduzir o governo de Deus na nação através da monarquia, ungindo Saul, ungindo Davi. Aleluia! Então,
Eu encerro dizendo isso, que nós não imaginamos o poder que as nossas sementes possuem no cumprimento dos propósitos de Deus. O que Deus chamou você para fazer? O que Deus pediu para você semear? Você não imagina aonde isso vai chegar, aonde isso vai parar, o que Deus com isso poderá fazer. De uma mulher estéril que fez o natural e que venceu as afrontas no seu caminho, Deus levantou aquele que estabeleceria o governo do céu em meio à mais terrível crise, uma das mais terríveis crises que Israel passou na terra. E esse foi o profeta Samuel. Amém? Amém, Jesus. Amém? Deus quer levantar você nesse tempo. Aleluia. Fique em pé. Glória a Deus. Deus quer levantar a mim nesse tempo. Aleluia. Deus quer nos levantar, irmãos. Sim ou não? Aleluia. E o governo de Deus ser estabelecido na nossa vida, na nossa família, na nossa casa, na nossa igreja, na nossa cidade. Amém? Aleluia. Em meio à crise. Deus não tem problema com crise. Aleluia. Ele supera a crise. Ele é maior que a crise. Esse é o nosso Deus. Amém? Feche os seus olhos. Vamos ter uma palavra de oração com a pastora.